Olá, turminha, bom dia. Chegando aqui para mais uma correção de língua portuguesa e matemática, ok? De língua portuguesa, aliás, e matemática, né? Na página 27, tá certo? Onde nós iremos trabalhar o sucessor e o antecessor dos números. O que é o sucessor? Que vem logo depois. O antecessor, que vem antes, certo? Ou seja, o sucessor do 2 é o 3. O antecessor do 2 é o 1. Só um exemplo. Então, aqui na questão 1 nós temos: Marcelo analisou a sequência dos números naturais e as informações dos quadros abaixo. Faça isso também e leia o que ele afirmou. Sequência dos números naturais: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aí vem as informações. O antecessor de um número natural é o número natural que vem imediatamente antes dele nessa sequência. O sucessor de um número natural é o número natural que vem imediatamente depois dele, nessa sequência. Aí a criança diz: entendi. O antecessor de 12 é o 11. O sucessor de 12 é o 13. Um para trás, um para frente. Então, aqui nós temos o número e o antecessor dele e o sucessor dele, certo? O número, antecessor, menos 1, sucessor, mais 1, certo? Então, aqui no item A, nós temos uma questão pessoal, né? Você concorda com Marcelo? Converse com os colegas sobre isso. Se você concorda com o Marcelo aqui, certo? Ele analisou os números naturais em sequência de acordo com as informações do quadro. Então, isso aqui foi o que o Marcelo fez, certo? Aí vocês vão colocar aqui a opinião de vocês, um sim ou não. Depois vem o item B. Pense na sequência dos números naturais e complete as frases. O sucessor de 11 é o... Aí nós temos o 12, certo? Por quê? Porque vem um número logo depois. Então, se tem 11, o sucessor é 12. E o antecessor de 8 é o 7. É o que vem antes do 8, né? 77 é o que de 78? Antecessor, certo? E 123 é o antecessor de 124, certo? Quem está pedindo é o antecessor, certo? Se nós temos aqui o 123, ele é antecessor de 124. O sucessor de 435, qual é? 436, aqui, ó. 436 é o sucessor de 435. E o antecessor de 796 é o 795. Está pedindo o antecessor? Então, tem que ser um número antes. Ok? Seguindo. 844 é o sucessor de 843. Esse aqui é o sucessor desse. Então, esse aqui tem que ser menor. Porque vem esse, aí depois vem esse. Certo? E o sucessor do sucessor de 19 é o 21. O sucessor de 19 não é o 20? Então, o sucessor do 20 é o 21. Que aqui está pedindo duas vezes, ó. Sucessor do sucessor de 19 é o 21. Porque o 20 é o sucessor de 19 e o 21 é o sucessor do sucessor de 19. Certo?
Agora, complete como quiser. Aí, isso aqui é só um exemplo, sei? Mas pode ser a resposta de vocês. É uma questão pessoal, tá bom? Então, aqui nós temos 62 é o sucessor de 61. Aí pode ser qualquer número que vocês tenham colocado aqui, certo? Também pode ser vocês terem colocado aqui antecessor e colocar um número maior aqui. Certo? O importante é que vocês tenham feito esse item C aqui na prática, ok? E aqui nós temos uma atividade oral. Converse com o colega a respeito do número 0. Ele tem sucessor? Tem sim, né? Depois do 0, o que vem? Número 1, né? Qual é? Ele tem antecessor? Aí não, né? Não tem antecessor, certo? Então, o sucessor do 0 é o 1. Nos números naturais, o 0 não tem antecessor, pois a sequência dos números naturais começa nele. Então, começa pelo 0, depois o 1, depois o 2, o 3, o 4, 5, e vai seguindo, né? Mas isso aí também pode ser uma resposta pessoal, ok? Então, agora nós iremos fazer a correção de língua portuguesa, na página 45. Então, na página 45, nós temos o tema a ser trabalhado, né? Separação de sílabas, atividade oral e escrita. Fale as palavras a seguir em voz alta. Aranha, temos 3 sílabas, né? Carrapato, 4 sílabas, 1, 2, 3, 4. Sapo, 2 sílabas. Orquestra, 3 sílabas. Separe as sílabas de cada palavra, né? Essas palavras aqui, nos quadrinhos de acordo com o número de sílabas indicado. Depois, classifique as palavras conforme o número de sílabas de cada uma. Aí tem monossílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba, né? Aí nós temos a primeira palavra aqui, que é a palavra aranha. Então, nós iremos distribuir as sílabas aqui nos quadrinhos. Então, vamos lá. A primeira sílaba, né, que é o A, depois o RAN, no segundo quadrinho, que vai ser a segunda sílaba, e o NHA, que é a terceira sílaba. E aqui o número de sílabas, já está indicando aqui, né, 3, portanto, é uma palavra trissílaba. Ela tem 3 sílabas. Então, é uma palavra trissílaba. Depois nós temos a palavra sapo, porque não podemos colocar na sequência, porque aqui pede uma palavra que só tenha 2 sílabas, ok? Portanto, vai ser a palavra sapo. Então, aqui, sapo, 2 sílabas, né? Aqui indicando. Então, ela é uma palavra dissílaba, ok? Depois pede uma palavra que tenha 4 sílabas. Então, nós só temos lá com 4 sílabas a palavra carrapato. Presta atenção direitinho como é que faz a separação silábica, né? Nunca deixa o RR junto, nem o SS junto, ok? Então, aqui nós temos carrapato, 4 sílabas. Então, é polissílaba, certo? E temos a palavra orquestra, que tem 3 sílabas. Orquestra. 3 sílabas, então é trissílaba. É só prestar atenção aos movimentos que se faz na boca, né? E cada movimento é uma sílaba diferente, ok? Então vamos lá para a questão 2. Leia as palavras dos quadros a seguir. Missa, irritada,
Escreva as duas palavras separando as sílabas. Então, aqui nós temos missa, né? Lembra que eu acabei de falar que o SS não pode ficar junto, ó. Separa um para cá e outro para cá. Um para a direita, outro para a esquerda, certo? Não pode ficar junto na mesma sílaba. Então, missa. Mesmo jeito acontece um RR, ó. Irritada, certo? Então, aí, a separação silábica das duas palavras, missa e irritada. Vem o item B. A separação de sílabas feita na escrita corresponde à separação feita na fala? Não, certo? Porque na fala a gente pronuncia os dois S, né? E os dois S. Não, vírgula. Quando ocorrerem os encontros SS e RR, cada letra ficará em uma sílaba, enquanto na fala essa separação não é percebida. Certo? A resposta também pode ser de acordo com a resposta de vocês. O importante é que esteja parecido, né, com esta resposta aqui. Isso aqui é uma sugestão de resposta. E item C, separe as sílabas das palavras. Nós temos aqui a palavra barro, tem duas sílabas, né? Barro. Assinatura, olha a separação aqui, o SS, né? Assinatura. Assado, assado. E temos aqui a palavra amarrado. Amarrado. Certo? Então, aí está a separação silábica do exercício 2. Temos também o exercício 3 na página seguinte, onde nós temos aí um esquema, né, de palavras. Aqui nós temos a palavra completa, paralelepípedo. Aqui nós separamos a primeira sílaba, e o restante vem para a linha seguinte. Aqui foi separado as duas primeiras sílabas e o restante para a linha seguinte. Aqui as três primeiras sílabas, o restante na linha seguinte. Então, vocês devem ter feito aí as 4 primeiras sílabas, o restante na linha seguinte. Aí, seguindo a sequência, as 5 primeiras sílabas e o restante na linha seguinte, as 6 primeiras sílabas e o restante na linha seguinte. A mesma coisa foi feita aqui com a palavra pensador, né? Pen, só a primeira sílaba, sador, as duas, o restante da palavra, né? Depois as duas primeiras e o restante da palavra. Agora, na questão 3, vem a prática, certo? Faça o mesmo com as seguintes palavras. Trabalhador. Então, aqui nós temos certo? E o restante da palavra, ou seja, só a primeira sílaba na primeira linha. Depois, as duas primeiras sílabas na primeira linha e o restante embaixo. Depois, as 3 primeiras sílabas e o restante embaixo. Pronto, terminou, né? Restou só uma sílaba aqui. Agora vamos para a palavra alimento. Primeira sílaba, o restante, as duas primeiras sílabas e o restante. As 3 primeiras sílabas e o restante. Pronto, terminou aqui, certo? Depois vem a palavra chocolate. Primeira sílaba, o restante, as duas primeiras sílabas, o restante, as 3 primeiras sílabas e o restante. Depois, a mesma coisa com a palavra cachorro. Primeira sílaba, o restante, duas primeiras sílabas e o restante, já que tem só 3 sílabas. Então, termina aqui, certo? Depois vem a atividade da próxima página, que é
Questão 4. Uma aluna copiou no caderno uma parte da história, a grande ideia. Observe a maneira como ela separou as sílabas de algumas palavras. Então, lá estavam abelhas e zangões, um casal de serelepes, outro de caracóis, o coelho e a coelha, o pato e a pata, o sapo e a sapa. Isto sem falar naqueles que tinham chegado antes. Agora você. Complete o texto abaixo com as palavras dos quadros. Separe as sílabas de forma adequada no final das linhas, como pela, nadar e fazem, certo? No final das linhas, vocês têm que separar todas essas palavras, certo? O galo queria voar bem alto, olha, é como se não tivesse espaço aqui para colocar a palavra completa. Estão vendo esse tracinho aqui? Então, isso aqui é exatamente para separar as sílabas, certo? Como um gavião. Os caracóis queriam correr, aí pela mata como um coelho. As joaninhas queriam nadar no fundo do rio, como fazem as tartarugas no fundo do mar, certo? Então, mesmo que o espaço aí seja suficiente para colocar a palavra completamente, vocês devem fazer a separação silábica, certo? Usando esse tracinho aqui, certo? Essa foi mais uma correção e até a quarta-feira com mais uma atividade para vocês. Um abraço a todos e até a próxima.